Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja, papai. A paz de Yahusha, Igreja do Mashiach. Paz de Yahusha. Gratidão, gratidão, papai. Quando a gente fala igreja, né? É maravilhoso pensar, porque a gente sabe que a mulher, ela representa qual parte do corpo da igreja? Irmã Marinalva. Não, vamos abrir aqui, ó. Colossenses. Colossenses 1. 2054. Colossenses 1, 18. 2055. Irmã Adriana. Facilita os irmãos a achar as páginas. Grata a Yahusha e grata a Yah. Irmã Adriana, irmã Líria. Aí quando as duas faltam, aí a irmã Dani solta a voz. É isso mesmo. A irmã Líria começou. Aí depois veio a irmã Adriana. Aí a irmã Líria falou assim, agora minha missão está cumprida, agora ficou a irmã Adriana. Daqui a pouquinho tá outra irmã. Todo mundo trabalhando na obra, né? E é importante, cada um trabalha. Ó, Colossenses 1,18, irmã Marinalva. Lê pra gente, amada irmã. 1,18. Vamos pegar aqui o 17. 1,17, irmã. Lá em cima, do seu lado direito. Lá em cima, primeiro versículo. Colossenses. É Colossenses. Colossenses não tem primeiro e segundo, não. Colossenses é só um. É Colossenses não tem primeiro e segundo, só tem um. Achou, irmã Marinalva? Tá com Tessalonicenses? Então vai lá. Colossenses 1, 17. A irmã Adriana fala a página para facilitar. É antes de tudo, e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, que é seu corpo. É o primeiro, o primogênito dos mortos. Então, pera lá. Qual foi a pergunta que eu te fiz? O que significa? Qual parte da igreja Que representa a mulher? Qual parte da igreja é o corpo do Mashiach? Qual parte da igreja é o corpo do Mashiach? Aí eu tô te perguntando, aí eu pedi pra você ler. Aí lê aí de novo. Lê o versículo 18. É a cabeça. Quem que é a cabeça? Peraí. A cabeça é Micael e a igreja é o corpo. Isso. Então, qual parte do corpo é a igreja? O corpo. Na hora que você me perguntou, Né? eu fiquei procurando uma parte do corpo. Quando a gente fala igreja, a gente fala dos membros em si. Eu também fiquei meio dúvida, você falou mulher, né? Qual parte da mulher que representava a igreja? Eu Qual fiquei parte procurando no corpo, do corpo? uma parte. Qual parte da mulher que a igreja ela representa o corpo? Ela representa o corpo. O Mashiach é o cabeça, né? Por que ele faz a referência de cabeça e corpo, irmãos? Porque a gente lembra de quê? De quando Adão foi criado. Adão foi criado para ser cabeça da mulher que foi criado. Foi criado de onde? Foi criado do pó da terra a Eva, irmão Osvaldo? A Eva foi criada do pó da terra? É da costela de Adão. A Eva foi tirada do próprio Adão, nasceu dele, né? Quando fala costela é o coração, né? Vamos adentrar nesses detalhes, né? Quando a gente fala costela, a gente saiu do corpo de Adão
não saiu da cabeça, saiu do corpo dele, a parte ali do peitoral, costela. Saiu dali para sair que um ser, correto? Então, quando Eva chegou, se apresentou, e apresentou ela ali, apresentou ela já pronta, uma mulher já formada, e falou assim, ó, essa aqui vai ser a tua auxiliar. Aquela ali é o que? A representação da igreja, que é aquela que saiu do corpo. Por isso que a mulher é o corpo. Entendeu? E o cabeça é que ele foi criado do pó da terra. Você tem o primeiro Adão, que foi criado do pó da terra, desta terra, é o Adão terreno. E você tem o último Adão, que é referenciado como Adão também, mas ele é também criado da terra. Mas não é a terra terrena, é a terra celestial. Lembra que o papai explicou? Nós temos 2 mundos. Quais são os mundos? O mundo celeste e o mundo terrestre, né? E você tem as ilhas. As ilhas representam quem, irmão Robson de Londrina? Isso, as ilhas. As ilhas representam quem? Eu sei, mas esqueci. Pergunta o irmão Marcos no início, vê se ele lembra. Isso, os filhos de Alcha. Porque você tem o mar-vítreo e você tem ali pequena parte de terra de onde eles são tirados, entendeu? Então é aquilo que o papai explicou. As ilhas são os filhos de Alcha. Quando você olha na terra, é feito ali a separação de águas e terra, né? E o homem é feito do pó da terra, ok? É tudo uma semelhança das regiões celestiais. Eu só estou entrando nisso aqui porque às vezes os irmãos eles se esquecem que nós estamos interligados um ao outro, como um corpo. E quando eu falo estar interligado um ao outro como um corpo, eu tenho uma preocupação com o outro. Entendeu? Eu me importo com o outro. Eu quero o bem-estar do outro. Entendeu? Eu não procuro fazer com que o meu irmão, a minha irmã, sejam superiores a mim. Entendeu? Por isso que ele é o cabeça. Por que ele é o cabeça? Porque ele Ial quis que ele fosse o cabeça ou porque ele se tornou digno de ser cabeça? Ele se tornou digno. Quando a gente olha para a igreja, que é as eras das igrejas, você tem 7 eras das igrejas. E Alcha, Micael, junto com os seus, desceram. Eles desceram quando? Quando que eles desceram à terra, irmão Rodrigo? Quando que eles desceram à terra? Porque foram expulsos lá de cima. E eles desceram. Quando que eles desceram à terra? Que momento foi esse? Se eu não me engano, essa pergunta está no desafio. Quando o papai sobe, né? Depois, parece que foi depois de 50 dias. Depois que o papai subiu, foi depois que o papai subiu 50 dias? Não, aí foi mais 10 dias depois. Isso, muito bem. Isso, muito bem. Porque por pouco tempo o teu povo santo herdou herança. Né? Aquilo que o papai explicou, inclusive, aqui na casa do irmão Isalino, no domingo. Ele explicou aquela condição, né? Aproximadamente ali 10 dias. Nós ficamos ali. Né? Então, percebe como que é maravilhoso? As conexões. Então, 50 dias após ali a morte do corpo de Alcha, 50 dias ali após, a gente desce para a terra para começar a trabalhar aonde? No corpo dos apóstolos, dos da terra, dos terrenos de Adão, dos filhos de Adão. Dos filhos de Adão. Muito bem, exatamente. Então a gente começa a trabalhar nas eras das igrejas. Nós trabalhamos quantas eras sequenciais? Se a gente for analisar bem, nós trabalhamos até a era o quê? Pelo nosso tempo, né? Até a nossa era aqui de qual? Até Tiatira. Né? Até Tiatira, se a gente for analisar bem. Por quê? Porque o nosso tempo é o quê? É de 1948 para frente. Então, um pouquinho antes ainda de Tiatira, né? Porque você tem, quando Israel tomou posse, ali, é a partir de 1948
que a gente tem o quê? O início da descida dos filhos de Yahshua na terra. Lembra que desse estudo lá atrás, antigo, que o papai tinha feito? Os filhos foram vindo. Só que agora a gente entende como que isso aconteceu. A forma que isso aconteceu. Por quê? A forma que isso aconteceu foi que nós estávamos lá em cima e perdemos o nosso direito de terra, de posse. Foi tomado de nós ali. Então, quando nós somos lançados na terra, por Ial, que não foi por Lúcifer, nem pelo Antimachia, foi Ial que nos colocou aqui. Aí a gente adentra dentro dos filhos de Adão e começa a fazer um trabalho na era das igrejas. Só que, em 1948, a gente entendia que os filhos de Adão começaram a descer na terra. Mas, Éfeso é antes de 1948 ou ela é depois de 1948? É antes. Então, viu como é que o nosso entendimento amplia? 1948 é antes de Éfeso ou é depois de Éfeso, irmão Ronaldo? Depois. Depois de Éfeso. Então, os filhos de Yahshua começou a trabalhar quando? Não, começou a trabalhar em Éfeso. Parou em Tiatira ali aproximadamente, falando pela nossa idade, tá? A idade dos irmãos aqui. Começar pelo irmão Márcio. Aí você pega ali 1948 em diante, foi o momento que parou. Não o momento que desceu, é o momento que foi estagnando. Entendeu? Por que foi estagnando? Porque foi o momento que os filhos de Yahshua não desceram, e sim começaram a encarnar. Aí foram encarnando um a um. O papai, quando explicou isso lá atrás, a gente entendia a descida. Só que agora, quando você casa os entendimentos da descida de Pentecoste com lá atrás, você vê que a partir de 1948 começamos a encarnar O nosso próprio o nosso corpinho, aquilo que o papai explicou. Recebemos um corpo. Fomos a partir de 1948. Antes a gente estava vindo em espírito. Exatamente. Ok? Quando se fala em espírito, alma, espírito, identidade, ok? O irmão Beto, antes então não era gerado, só tinha descido só o espírito. Antes o espírito desceu em Pentecostes, né? Em Pentecostes. A gente sabe que o nome certo ali é o que? Irmã Maria Álida. Qual o nome certo dessa festa? Isso, festa das colheitas. Os primeiros frutos, né? Então, em Pentecoste, a gente começa a descer na terra por vontade de Yahweh, porque nós perdemos o nosso direito celestial de corpo, né? Falo perder direito celestial, perdemos o corpo. Descemos à terra. Então, nas regiões celestiais, nós perdemos o contato. Então, aquilo que nos ligava às regiões celestiais era o nosso corpo. O corpo foi desligado. Então, a gente desce em Pentecoste e começa a trabalhar nas eras das igrejas, dia após dia. Até o dado momento que Yahweh estabelece o tempo para nós encarnarmos. Nós começamos a encarnar a partir de 1948. Então, e depois nós nascemos como? Hã? Quer saber como que descia. Como é que... Então, depois nascemos, isso faz confusão. Depois nascemos... Presta atenção então, vou tentar te ajudar, tá? Olha só. Em Atos dos Apóstolos, a gente vê que Papai Yahshua disse assim: vocês vão ficar, isso no finalzinho do Evangelho de Lucas, ele fala assim, ó, ficai aqui em Al-Shalom. Ficai aqui, porque em breve descerá sobre vocês o Espírito Santo. Lembra disso? Isso está em Lucas, no finalzinho do capítulo. Aí já em Atos dos Apóstolos, você tem o Pentecoste. Por quê? Porque ele fala assim, ó, ficar aqui, porque logo vai descer sobre vocês. Por que fala logo? Porque no momento que ele sobe, ele já sabia que ia ter uma batalha lá em cima. Ele já sabia. Então, na hora que a gente é derribado do céu, falo derribado porque a gente perdeu o lugar, ok? A gente é tirado do céu
da nossa casa e desce, a gente desce no corpo dos filhos de Adão. E nós vamos trabalhando. Era de Éfeso, era de Esmirna, era de Pérgamo, era de Tiatira, ok? Nós vamos trabalhando. Eu falo assim, era de Tiatira, mas eu não consigo falar para os irmãos o tempo de 1948, se foi antes de Tiatira ou depois, ok? Então, vamos colocar a data 1948. A partir de 1948, nosso pai terreno com a nossa mãe terrena começou a se conheceram, tiveram contatos, ok? E nascemos. E nascemos, mas O papai nos deu um corpo. Aí o papai nos deu um corpo físico. Aí, aquele embriãozinho em cada um dos ventres das mães terrenas, o espírito entra, a alma e o espírito entra nisto. Porque os filhos de Adão, eles recebem alma. Eles não recebem espírito. Os filhos de Adão recebem alma. Então o espírito, digamos, se nós viemos em espírito, Nós viemos espírito, que é uma identidade com a alma. É os dois juntos, ok? É aquilo que liga a gente às regiões celestiais, é o espírito de alma, ok? Aí identifica que nós somos os seres celestiais. Mas nós quando nascemos só com a alma e o espírito. O espírito, ele, como a gente nasceu num gen humano, não é um gen celestial, um gen humano, a gente nasce como qualquer um ser dessa terra, corpo e alma. Só que esta alma, irmão, vocês precisam entender, é simples. Esta alma é uma alma celestial. Poxa, celestial. Ok? A gente vê pelas coisas que faz. Isso, é uma alma celestial. Ela adentra dentro desse embriãozinho que é o corpo que a gente recebeu de presente. Porque antes nós não tínhamos corpo. Porque antes nós não tínhamos Entrava corpo. num, morria, nós entrávamos no O outro. pai é que pôs. Isso. A partir do momento que encarnou, aí acabou. Pronto. Não tem nada disso de sair e entrar em outro corpo, não. Ok? Acabou. Vamos subir com esse corpo. Vai subir com esse corpo que você tem hoje. Ok? Então tá. Então a gente entendeu? Então, quando nós descemos em Pentecoste, nós descemos e começamos a trabalhar nas eras das igrejas. A partir de 1948, se cumpriu a promessa que o papai falou: ficai atento e olhai para figueira. Por quê? Quando ela der os seus frutos. Frutos. É os frutos? Quando ela florescer. Quando ela florescer. Quando ela florescer, saberá que está. Saberá que está? Próximo. Saberá que está? Próximo. Tá. Então, a gente vai só entrar mais um pouco nisso aqui, a gente vai invocar. A gente deu para aquecer os motores, né? Porque a gente vai entrando nos pontos e a gente vai ruminando a mensagem que o papai tem trazido para nós. Meu temor, falo para os irmãos, tem aumentado muito dos últimos dias para cá. Do papai também. E eu quero ser muito cauteloso. Falo para os irmãos também, sejam bastante cautelosos no que falar. Vários irmãos me mandou mensagem: irmão, esse entendimento, irmão, esse entendimento. Depois que anunciou passar entendimento para os anciãos, aí mandando esse entendimento. Tudo bem. Mas aquilo que está na ministração, a gente responde. Aquilo que está fora, a gente medita. Tá? Então não deixa a gente ansioso, não. Irmãos ficam: irmão, você olhou? Irmão, você olhou? Calma. Calma. A gente lê e medita. Se o papai não trouxe ainda, a gente conversa. Não, irmão, eu li essa passagem. Não, irmão, também li essa passagem. Então, pode esperar que algo vai falar na boca do mensageiro. Porque falou com um, falou com o outro ali, um detalhezinho, um detalhe ali. E vocês sabem que é assim. E de repente o papai vai e traz aqui, com o esclarecimento. Com esse esclarecimento. Né? É isso que acontece com os irmãos. Que a gente pode conversar a língua dos anjos. Né? Mas a gente não pode falar o quê? Por nós mesmos. Tá bom? Então a gente vai ruminando. A gente vai ruminar. A gente vai invocar agora no nome de Aush. Tá? Eu vou
colocar aqui para gravar e a gente fazer. Aí a gente vai encerrar esse áudio e vai iniciar aqui no celular do irmão Isalino. Tá bom? Gratidão, papai. Gratidão, papai. Mas pode deixar o celular do irmão gravando como um áudio só? Ah, não. Vou passar para cá porque às vezes esquenta motor e fica a parte, né? Vai ser melhor. Então vamos invocar então, no nome de Alcha? Vamos dar gratidão, papai. Grato a Alcha, grato a Yal. Grato a Alcha, grato a Yal. Grato a Alcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Alcha. Assim seja, papai. Gratidão.